Nas últimas ministrações nós temos compartilhado um pouco sobre a vida de Davi, e eu tenho lido bastante, tenho estudado bastante, mas eu me deparei com um texto bíblico que me chamou muito a atenção. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 13, versículos 36, Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, capítulo 13, versículo 36. Paulo pregando a palavra do Senhor, sendo enviado para anunciar as boas novas de Cristo. Ele cita o Velho Testamento, cita Abraão, cita a vida de Davi como herdeiros de Deus, de todas as promessas do Senhor. E eu fiquei nesse versículo: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. A primeira parte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Todos nós amamos e servimos a Deus. Desde a primeira vez que você ouviu a falar do Evangelho de Cristo, das boas novas de Cristo, você se posicionou em crer, em acreditar que Deus amou você de tal maneira que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E com isso, nós somos beneficiados com a oportunidade de servir a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus, para servir a Deus. E a palavra do Senhor diz de um propósito. Davi, no seu tempo de vida, no seu tempo de existência, ele tinha um propósito do seu nascimento, da sua vida, dos seus planos, dos seus objetivos, em tudo aquilo que ele realizou. E quando nós lemos a história de Davi, nós podemos ver a mão de Deus direcionando, cuidando, abençoando a vida de Davi. Abençoando a vida de Davi. Existem muitas situações também onde Davi pecou, onde Davi entristeceu o coração de Deus, mas houve também um arrependimento sincero, genuíno. Enfim, tudo aquilo que Davi realizou, o texto está escrito na palavra de Deus. Tendo, pois, Davi servido o propósito de Deus em sua geração, ele cumpriu, ele concluiu, ele terminou. Isso me fez pensar com relação ao propósito de Deus nas nossas vidas. O quanto nós precisamos conhecer qual é a nossa missão. Hoje, se você vai em qualquer empresa, existem as empresas onde elas determinam a sua missão. Muitas na área da saúde, na área educacional, em várias áreas da sociedade. Mas você, como indivíduo, qual é a minha missão? O título da minha mensagem: a minha missão. Qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual o propósito da minha existência? Desde o momento que nós nos entregamos ao senhorio de Jesus Cristo, nos rendemos a Jesus Cristo, Ele se revela a nós de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa, nos direcionando a uma missão. Missão, incumbência, que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro, algum encargo, pessoas a que se confere uma tarefa, um trabalho, uma obra. No contexto aqui, servindo o propósito de Deus, servindo a vontade de Deus. No versículo 22 do mesmo capítulo 13, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, sobre Deus testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for a minha vontade. Homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Achei a Davi, Deus procurando pessoas, Deus procurando adoradores, Deus procurando vidas para se manifestar na terra.
para manifestar a sua vontade na terra, para ser um canal, um instrumento de Deus na terra, para exercer as funções do corpo de Cristo na terra. A minha missão, o primeiro tópico da minha mensagem, a minha missão é na igreja. A minha missão é na igreja. Nesse mesmo capítulo 13, versículo 1, capítulo 13, versículos 1 a 3, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A igreja é o corpo de Cristo. A única maneira de Deus se manifestar na terra é através de pessoas, é através do corpo de Cristo, é através da igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, num só propósito, o propósito de adorar, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, o Senhor se manifesta, o Senhor se revela. E aqui o texto diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Nós podemos ver aqui a cobertura espiritual, nós podemos ver aqui o contexto de Efésios, ali os 5 ministérios, nós podemos ver a presença e a direção do Espírito Santo de Deus, direcionando aquelas pessoas, preparando aquelas pessoas para uma tarefa, para uma responsabilidade, para saírem e pregarem a palavra do Senhor. Nós temos da parte de Deus responsabilidades. Em Mateus capítulo 16, dos versículos 15 ao versículo 20, um texto bastante conhecido, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Nós, como Comunhão Cristã Aba, nós temos uma missão: salvar vidas e preparar líderes. Salvar vidas e preparar líderes. Preparar pessoas, investir em pessoas, oportunizar para as pessoas, para que eles cresçam e conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas suas vidas, para frutificar, como nós vimos aqui, para crescer, para estabelecer o reino de Deus. Sozinhos nós não conseguimos. Particularmente, Deus tem me dado uma habilidade, Deus tem me dado uma capacidade, eu sempre tenho dito isso. Deus tem me usado como garimpeiro, procurando pedras preciosas, achando pedras preciosas e alavancando essas pessoas ao propósito de Deus. Alguns domingos anteriores nós vimos o amigo Jonatas, o quanto ele foi um canal, um instrumento de Deus para colocar Davi como rei. O propósito da sua existência foi isso, o propósito da sua vida foi isso, e ele tinha essa consciência de investir, de acreditar, de oportunizar, de investir em pessoas, e nós cremos nisso e temos feito isso. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos no potencial que Deus tem dado a você, cada um dentro da sua habilidade, cada um dentro da sua capacidade. Deus nos chama de uma forma maravilhosa, de uma forma linda. Em Jeremias, um texto bem conhecido, capítulo 29, eu que sei os planos e pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Muitas vezes nós nos olhamos para nós mesmos e nos sentimos incapazes para que Deus se manifeste, para que Deus nos use. Quando eu recebi um chamado ministerial, foi com 12 anos, eu era tímido e tinha dificuldade com gagueira, era gago, e quando ficava nervoso ainda, travava mais ainda, e Deus me chamou. Eu criei, eu acreditei. Deus tem um projeto, um propósito para a sua existência.
Deus tem uma missão para você. E porque muitas vezes nós negligenciamos isso, e porque muitas vezes nós não damos muito valor nessa missão, nesse chamado de Deus para as nossas vidas. O contexto mostra a missão de Barnabé e Saulo, homens que caminharam junto com os discípulos, homens que foram preparados, e de repente o Espírito Santo de Deus os chama para uma tarefa. O Espírito Santo de Deus concede a eles uma responsabilidade, e eles são separados e são enviados por Deus para cumprir aquela tarefa, para cumprir aquela responsabilidade. Mas a minha missão, ela começa no corpo de Cristo, ela começa na igreja. Ela começa na igreja. O reconhecimento, o trabalho, sabe, o ministério, o envolvimento com o projeto, o envolvimento com as vidas, em servir a Deus, servindo pessoas. E nós temos promessas lindas e maravilhosas com relação ao corpo de Cristo, com relação à igreja. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado. Os 5 ministérios tocando as nossas vidas, a identificação ministerial, quando eu descobri, quando o Senhor se manifestou a mim e mostrou-me o meu ministério, a identificação do meu ministério, que é o ministério pastoral, que é me relacionar com as pessoas, que é estar com gente, sabe, isso trouxe um alívio tão grande no meu coração, porque outras responsabilidades que eu tinha sobre a minha vida e que eu não conseguia executar, e eu muitas vezes questionava Deus, mas Deus, por que essa área é tão pesada para mim? Por que essa área é mais difícil para mim? Quando eu descobri que Deus coloca no nosso meio pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, isso traz um alívio para que juntos nós possamos exercer, levar a igreja a uma maturidade, a um crescimento, levar o corpo de Cristo à edificação, a sair daquela mesmice, a sair daquela imaturidade e alcançar o propósito para a nossa existência, o propósito de Deus para as nossas vidas, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe um padrão estabelecido por Deus, existe uma medida estabelecida por Deus: Cristo. Prossigo para o alvo, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, existe um padrão estabelecido pelo Senhor, e o Senhor chama, o Senhor separa, o Senhor escolhe a cada um de vocês, a cada um de nós, e Ele chama pelo nome, e Ele coloca pessoas ao nosso lado para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, no discernimento do Espírito Santo de Deus, em ouvir Deus, em receber e praticar a palavra do Senhor. A minha missão, a sua missão está na igreja, a minha missão é na igreja, é através do corpo de Cristo. Não podemos caminhar sozinhos, nós precisamos estar inseridos, no corpo de Cristo, e assim alcançarmos das promessas do Senhor. A minha missão, ela é direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos guia em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que é reto, em tudo aquilo que é justo. O Espírito Santo de Deus não nos deixa confundidos nem enganados, Ele nos mostra até mesmo o que vai acontecer. Por isso nós precisamos dessa dependência total do Espírito Santo de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Não tem como, se nós não nos expomos à palavra de Deus, se nós não lemos, não estudarmos a palavra de Deus, se nós não nos aprimorarmos em conhecer a palavra de Deus, dificilmente nós vamos entender os desígnios e o propósito de Deus para a nossa vida. Se expõe à palavra de Deus, particularmente como Comunhão Cristã Aba, nós temos uma escola de treinamento ministerial, uma escola de treinamento de líderes, que é a FATEM,
a faculdade de teologia ministerial, aonde se expõe ensinamentos da palavra de Deus, aonde você vai ter uma rotina, vai estabelecer um hábito de 2 vezes na semana parar com a tua agenda, entrar numa sala de aula e se expor à palavra de Deus. E se expor à palavra de Deus. Para que haja esse crescimento, para que haja esse entendimento. Nós queremos motivar, nós queremos incentivar você a isso. A minha missão, a sua missão, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos fala através da sua palavra. O Espírito Santo de Deus que nos guia. O Espírito Santo de Deus que nos dá autoridade sobre a maldade, sobre o engano, sobre as situações e circunstâncias que nós passamos. O texto de Atos capítulo 13, a partir do versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. A missão de proclamar a palavra de Deus, a missão de ensinar a palavra de Deus, a missão de nós não estarmos confundidos e nem enganados, não sermos confundidos nem enganados. Existia uma pessoa sedenta para ouvir a palavra de Deus. E aqueles discípulos de Jesus, que tinham sido enviados pelo Espírito Santo de Deus, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, foram chamados. O procônsul era uma pessoa importante daquela região. E foram chamados para eles exporem a palavra de Deus e aquele homem ouvir, receber a palavra de Deus. E o que aconteceu? Versículo 8. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus através da palavra. O Espírito Santo de Deus nos envia. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus e essa plenitude do Espírito Santo de Deus nos dá autoridade no mundo espiritual, para não nos deixarmos ser confundidos e nem enganados. E os homens de Deus, Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Que discernimento é esse? Que entendimento é esse? Que autoridade é essa? Eu tenho uma missão, pregar a palavra de Deus, e circunstâncias estão tentando me impedir, falsos profetas, falsas mentiras, desviar da fé, distorcer a palavra pregada, para que as pessoas não possam entender, para que as pessoas não possam se converter, para que as pessoas não possam ter uma libertação, e de repente aquela pessoa sendo usada pelo diabo. A única maneira de Deus se manifestar na terra é através da igreja. E a única maneira da maldade, do engano se manifestar na terra é através de pessoas. Ele usa pessoas, usa circunstâncias. E com a autoridade do nome do Senhor Jesus, toda maldade, toda espécie de engano e maldade, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Olha que ousadia e que intrepidez. Existiam pessoas sedentas para ouvir o Evangelho de Cristo. Era um momento oportuno para que a palavra de Deus fosse pregada. E de repente tinha alguém enganando, mentindo, trazendo confusão. E Paulo e Saulo, eles trazem uma palavra. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Vendo o que havia acontecido, ele creu. Infelizmente, existem muitas pessoas que precisam ver para crer. E Deus nos dá essa ousadia, essa autoridade para resistirmos à obra do mal. Para que as pessoas sejam impedidas de ouvirem a palavra de Deus e terem as suas vidas transformadas. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus.
Num público desse, nós estamos lançando a semente da palavra de Deus. E eu quero declarar essa semente cair em solo fértil, em solo bom. Você tem uma missão. Deus te escolheu com uma missão. Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus nos separa para estabelecermos o seu reino. Não se permita o engano de que isso não é bem assim, de que eu não estou preparado, de que isso não é tempo. Deixe-se ser usado por Deus. Deixe-se ser usado por Deus. A missão é pessoal, o chamado é pessoal. Quando Davi veio, este é para mim um vaso escolhido, este é para mim um vaso escolhido. Paulo foi escolhido, Davi foi escolhido, e tantas outras pessoas cheias do Espírito Santo foram escolhidos por Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus tem nos preparado. Deus tem nos preparado para uma grande colheita. Deus tem nos preparado para um grande tempo. E por isso nós temos preparado celeiros. Quando nós vamos ter uma grande colheita, nós preparamos o quê? Preparamos celeiros. E sabe de que forma nós preparamos celeiros? Investindo em pessoas. Acreditando no chamado ministerial, acreditando no chamado de Deus sobre a vida das pessoas. Investindo nessas pessoas, oportunizando para essas pessoas, para que elas alcancem muito mais daquilo que nós temos alcançado. Isso é reino de Deus, isso é avanço do reino de Deus, é essa vontade de Deus para as nossas vidas. É essa a vontade de Deus para nossas vidas. Em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Que convicção, que certeza é essa com relação aos 5 ministérios? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, eu fui chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Chamado e separado por Deus para proclamar, para anunciar o evangelho de Deus, a tempo e fora de tempo, o qual foi prometido de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Para chamar um povo pela obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem ao reino de Deus, ao ministério de Cristo, as funções e responsabilidades, missão que Deus tem a cada um de nós, E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, e as tarefas e responsabilidades que Ele tem para a nossa mão, isso torna-se mais eficaz, aquilo que Deus realiza através da sua boca, através do seu testemunho, através da sua vida. E muitas pessoas são beneficiadas através da ação de Deus nas nossas vidas. A minha missão é na igreja, a minha missão ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, nos dando autoridade, nos dando ousadia para resistirmos toda a maldade, todo o engano, toda a ação maligna, para que as pessoas sejam livres e libertas e cumpram o propósito da sua existência. Eu achei a Davi, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Você sabe do que eu estou falando. Porque não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu, e Ele te chamou pelo nome. A experiência que você teve com a palavra, a experiência que você teve de conversão, a experiência que você teve ministerial, a experiência que você tem no contexto de vida cristã, ninguém pode tirar. Foi lido hoje. Nada, não é luta, não é tribulação, não são circunstâncias, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá tirar essa convicção e essa certeza de quem eu sou e aquilo que Ele tem dado nas minhas mãos para que eu realize, para que eu cumpra o propósito de Deus. Salvar vidas, formar líderes, oportunizar, acreditar, investir nas pessoas. Independente das situações, investir nas pessoas. A própria escolha de Deus para Davi, o próprio chamado de Deus para Davi, me deixa assim, maravilhado. Porque aos olhos dos homens, Davi não seria escolhido.
Aos olhos dos seus familiares, do seu pai, dos seus irmãos, Davi não seria ungido, não seria escolhido. Ele foi rejeitado pela sua própria família, Nós sabemos da história quando Deus envia Samuel à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. Mas nem Samuel sabia qual era o filho. E pela ordem da casa, chamaram o quê? O primogênito, o mais velho. E era uma pessoa bonita, era uma pessoa grande, era um militar, trabalhava com Saul, nas frentes militares de Saul. E chamaram o segundo, o terceiro, e de repente não tinha mais nada. Mas tem outro filho? Não, mas tem um. Era o menos provável. O menos provável. Deus não olha a aparência. Deus olha o seu coração. E Ele nos chama e tem confiado nas nossas mãos uma missão, uma tarefa, uma obra, em beneficiar pessoas, em beneficiar pessoas, em beneficiar pessoas. Irmãos, a semana não passa rápido? Os dias não estão passando rápido? De que forma você tem sido esse canal, esse instrumento de Deus para beneficiar pessoas? Existem muitas frentes, existem muitas oportunidades para você servir a Deus, servindo pessoas. Servindo a Deus, servindo pessoas. O propósito da nossa existência, a nossa missão é na igreja, a nossa missão é direcionada pelo Espírito Santo, a nossa missão é proclamar a palavra de Deus, é anunciar as boas novas de Cristo. Irmãos, anunciar as boas novas. Irmãos, anunciar as boas notícias. Irmãos, anunciar as boas notícias. As boas notícias. E essas boas notícias precisa cair no coração das pessoas e trazer o quê? Um encorajamento, um ânimo, um alívio, uma alegria, uma esperança. E não uma palavra de condenação, não uma palavra de acusação, não uma palavra de que não vai dar certo, não uma palavra, que traz a pessoa a esmorecer, a pessoa a não acreditar, a não crer nas promessas do Senhor. O próprio contexto, a partir do versículo 13, Atos capítulo 13, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Irmãos, vocês estão nos visitando. Se você tem uma mensagem de encorajamento para o povo, fale, anuncie, declare. E eles foram usados de uma maneira sobrenatural, falando dos profetas, falando de Abraão, falando de Davi e apresentando Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos judeus. E sabe qual foi a palavra de encorajamento que repercutiu no texto que nós lemos em Atos capítulo 13, versículo 36, a continuidade desse texto? Sabe qual foram as boas novas? Olha o que diz o texto. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Ou seja, Davi não existe mais, Davi morreu. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição do seu corpo. Mas aquele que Deus ressuscitou. Nos textos anteriores ele já estava falando do propósito da existência de Jesus, do Messias, que os judeus rejeitaram. Mas Davi se decompôs, mas Jesus ressuscitou, não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos,
quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Pois eu quero declarar a vocês que mediante o sacrifício de Jesus, mediante a morte e ressurreição de Jesus, nós estamos proclamando aqui para vocês o perdão de todos os pecados. Através do sacrifício de Jesus Cristo, os nossos pecados foram purificados, foram perdoados. Já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos falado, não é o pecado que leva as pessoas para o inferno, é as pessoas não crerem em Jesus, porque quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem as boas novas de Jesus, entregam as suas vidas, elas se arrependem e deixam o pecado. E deixam o pecado. O Espírito Santo de Deus vem e habita, e o Espírito Santo de Deus auxilia, ajuda essas pessoas a caminharem na verdade, a caminharem em Cristo, a caminharem nas promessas do Senhor Jesus Cristo. E eles trouxeram uma palavra de encorajamento, eles trouxeram uma palavra de fé, eles trouxeram a palavra de Cristo. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. O que aconteceu? Jesus Cristo veio, Jesus Cristo foi enviado, o Messias foi enviado, e os judeus não creram, os judeus não acreditaram nessa promessa. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Paulo, Barnabé, isso caiu muito bem dentro dos nossos corações. São boas notícias. Isso tem trazido um encorajamento, isso tem acrescentado fé aos nossos corações com relação a Jesus Cristo, com relação à salvação, com relação à redenção, com relação à justificação, com relação à ressurreição. Os judeus não criam na ressurreição. Os judeus não criam e não acreditavam na ressurreição. Vocês podem retornar na próxima semana. Vocês podem retornar para que nós possamos ouvir essas palavras. Essas palavras entram dentro dos nossos corações e tenham ocasionado alegria, encorajamento, fé aos nossos corações. Nós não saímos dos cultos pesados. Não saímos das reuniões, com condenação. Nós não saímos, é diferente. Aquilo que está em você, Barnabé, aquilo que está em você, Paulo, tem algo diferente nessas palavras. E você poderia nos franquear essa oportunidade para nós ouvirmos essas boas novas por mais tempo. Despedida da congregação, muitos dos judeus, estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Que continuassem na graça de Deus. Graça é favor imerecido. Na graça de Deus. No sábado seguinte, na próxima reunião seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Qual é o segredo? Qual é o segredo? A palavra de Deus. Qual é o segredo? Eu tenho uma missão, e a minha missão, eu tenho uma mensagem. A mensagem é Cristo. A mensagem é Cristo. A mensagem é o amor de Cristo. A mensagem são as boas novas de Cristo. A mensagem é uma mensagem transformadora. A vida de Cristo em mim. A vida de Cristo em mim. E toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Primeiramente foi dada uma orientação, uma ordem: preguem para os judeus. E os judeus rejeitaram. E o Espírito Santo de Deus guiou
Paulo a pregar aos gentios, Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Qual era a missão de Paulo? Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação em Cristo Jesus até os confins da terra. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, diante dos gentios, diante das autoridades. Que consciência é essa? Que entendimento é essa? Que entendimento é esse? E ele pregou muito mais que os demais discípulos, e foi o menos provável em ser chamado e escolhido. O menos provável em ser chamado e escolhido. Pelos discípulos, ele já tinha escolhido o sucessor do traidor, de Judas, que foi Matias. Foi tirado em sorte. Quem é Matias? Mas pelo Espírito Santo de Deus, pela ação de Deus, pela manifestação do poder de Deus, este é para mim um vaso escolhido. Jesus escolheu a Saulo. O perseguidor dos cristãos passou a ser perseguido. E os discípulos, antes do Pentecostes, já tinham tomado uma decisão nada direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eles tiraram sorte e escolheram Matias. Foi um dos discípulos, mas não aparece nenhuma obra, nenhum trabalho, nenhuma pregação, nada escrito sobre Matias. E o que nós temos no Novo Testamento? Uma grande parte do Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, escrita por Paulo. E a convicção dele é que eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Deus falou comigo de uma maneira muito específica. Deus me chamou pelo meu nome, Deus me escolheu pelo meu nome. Eu sou um ungido de Deus, eu sou separado de Deus, eu sou um proclamador das boas novas de Cristo, para trazer às pessoas encorajamento, ânimo, alívio, fé, confiança, para ensinar os princípios da palavra do Senhor. E é isso que transforma, é isso que muda as pessoas. Nós não precisamos ditar regras, normas, não pode isso, não faça isso, é proibido aquilo. O Espírito Santo de Deus nos guia em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que é reto, em tudo aquilo que é justo, e nos mostra até mesmo o que vai acontecer. E nós, pautados nos princípios da palavra de Deus, através do corpo de Cristo, nós alcançamos o crescimento, alcançamos a maturidade, vamos desenvolvendo a nossa confiança, a nossa fé, e vamos crescendo em conhecer a Deus e as palavras e promessas de Deus para as nossas vidas. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Qual palavra? Boas novas. Qual palavra? Palavra de encorajamento. Qual palavra? Palavra da graça. Qual palavra? Palavra da salvação. Qual palavra? A palavra que falava de Jesus, que pregava o Messias, que pregava Jesus Cristo, ressurreto. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas e de elevada posição, e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. A consequência de você querer falar a verdade, a consequência de você falar a verdade, as pessoas não vão aceitar, as pessoas não vão crer, as pessoas não vão acreditar, você sofrerá perseguição. Mas ele cessou de pregar. Ele foi tirado dali, com ânimo, com alegria. Olha o final desse texto. E provocando, versículo 51. Esses sacudiram o pó dos seus pés, em protesto contra eles, e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos continuaram cheios de alegria. Aquela situação de oposição, aquelas mentiras, aquelas calúnias não afetaram quem eles eram e o propósito de Deus para as suas vidas.
e o propósito de Deus para as suas vidas. Mas muitos daqueles que estavam lá receberam e tiveram as suas vidas transformadas. Eu quero concluir. Salmos capítulo 89, versículo 20 e 21. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado, a minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Eu quero repetir isso. Sabe por quê? Porque é a promessa para muitos de vocês aqui. Aliás, é a promessa para todos aqueles que creem. É a promessa para aqueles que creem. Eu encontrei a minha serva, põe o seu nome. Eu encontrei o meu servo Marco Aurélio, ungi-o com meu óleo sagrado, a minha mão o susterá e meu braço o fará forte, diz o Senhor. Diz o Senhor. Eu estou falando de uma missão, eu estou falando de um posicionamento, eu estou falando de quem você é, a forma como Deus te vê. Eu que sei os pensamentos e planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de dano, não de mal. São pensamentos para te dar um futuro melhor. Para te dar o futuro que você espera. Nós somos chamados, escolhidos e separados pelo Senhor. Ele é o nosso Senhor. Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. 1 a 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Como é feliz aqueles que creem. Aqueles que creem, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez em você. E é interessante que quem está escrevendo aqui é Davi. É Davi que está escrevendo. Davi veio antes de Jesus Cristo. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, com o tempo se seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele nos purifica e nos limpa de todo o pecado. A Bíblia diz, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é estar em Cristo Jesus? É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Estabeleceu o seu reino, estabeleceu o seu governo. Deu a sua vida por você, porque Deus amou você de tal maneira que deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos crer. E por último, Ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive. Ele está aqui. E isso chama-se graça. Isso chama-se amor de Deus para conosco. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Lembrando que justiça é o estado, Cristo é a nossa justiça. O estado perfeito em Cristo, a obra de Jesus Cristo, é o estado perfeito. Aquilo que Jesus Cristo fez é o estado perfeito. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas.
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo, a fé na obra de Jesus Cristo, a fé na vida de Jesus Cristo, a fé no Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E não pecou, mas levou sobre si todos os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, ele levou sobre si. A fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, não há distinção de raça, cor, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Vírgula, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O plano de Deus foi perfeito. Irmãos, o plano de Deus foi perfeito para aqueles que creem no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, o sangue de Jesus Cristo nos limpa. Eu que sei os pensamentos, como é que Deus te vê? Como é que Deus te vê? Como é que Deus te vê? Um pecador, um miserável, um pobre, nu? Não! Sabe como Deus te vê? Coberto com o sangue de Jesus Cristo. Quando você crê na obra de Jesus Cristo. Quando você crê na obra de Jesus Cristo. O texto continua. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação dos nossos pecados, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, demonstrando o seu estado perfeito em Cristo Jesus. E em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo foi enviado como homem à terra? Você crê que Jesus Cristo derramou o seu sangue, foi crucificado, morreu por amor a você e levou na cruz todos os teus pecados? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Sabe como Ele te vê? Justificado. Sabe como Ele te vê? Justificado pela fé em Jesus Cristo. Sabe como Ele te vê? Sabe como Ele te vê? Justo. E sabe o que Ele espera de você? Cumpra a sua missão. Você que recebeu essa graça, você que recebeu esse dom, você que recebeu esse tão grande amor, você que entendeu o projeto divino. Deus não foi pego de surpresa. Deus deu o seu próprio Filho para que essa justiça se manifestasse, a estado perfeito de Cristo na terra. E você que crê, declare essas boas novas para as pessoas. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão exaustas, as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo, por desconhecerem a fé em Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir, mas se não tem quem pregue, se não tem quem fale, como que as pessoas que estão ao seu lado no seu trabalho, os nossos familiares, os nossos vizinhos aqui no Borba Gato, no Jardim Itália, se nós não sairmos às ruas e não anunciarmos e não proclamarmos o Evangelho de Cristo, que é essa a nossa missão, que é essa a nossa responsabilidade de compartilhar isso, para trazer alívio, para trazer encorajamento, para trazer esperança, para trazer alegria, para trazer amor ao coração das pessoas. O Espírito Santo de Deus está nos guiando a isso. O Espírito Santo de Deus está nos guiando a isso. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Usa-me a mim.
Davi, na sua geração, no seu tempo, ele cumpriu o propósito de Deus para a sua existência. Essa responsabilidade agora é minha, essa responsabilidade agora é sua. Vá a todo mundo e pregue a palavra de Deus. Se você deseja uma oportunidade de servir a Deus servindo pessoas, nós temos algumas frentes, algumas oportunidades na nossa cidade para servir as pessoas. Você precisa dar apenas 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas do teu tempo na semana, para ser esse instrumento, esse canal, para levar a mensagem de Cristo. E isso vai trazer tanta alegria ao seu coração, isso vai trazer tanta alegria ao seu coração, que as circunstâncias, as oposições, as situações, sabe, não vão nos afligir, não vão. Essa enfermidade não te pertence. Isso é para barrar você. Isso é para impedir que você seja um proclamador, que você avance, que você conquiste. Nós queremos rejeitar, nós queremos nos opor contra toda a enfermidade, todo o mal que tem assolado o seu físico, a sua mente, as suas emoções, que tem neutralizado você, Nós queremos nos opor na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nessa geração, você será um atalaia. Você é um atalaia, não será. Você é um atalaia das boas novas do Senhor Jesus Cristo. E milhares de pessoas conhecerão o Evangelho de Cristo através da sua vida, através daquilo que Deus tem depositado no seu coração. Você crê nisso? Você crê nisso? Nós como igreja, nós como liderança dessa igreja, queremos alavancá-lo ao propósito de Deus. Queremos ser esse canal, esse instrumento para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Queremos servir a Deus servindo vocês. Se você que tem nos visitado já alguns domingos, ou que está aqui pela primeira vez, se você quer nos conhecer um pouco mais, venha na quarta-feira, às 19h30. Nós temos um grupo denominado Grupo de Integração. Toda quarta-feira às 19h30 e no sábado agora também, estamos no sábado às 16h. Sábado às 16h e na quarta-feira às 19h30. Se você tem uma missão, se você tem um chamado da parte de Deus, e de repente não está entendendo muito bem, nós queremos ajudá-lo. Nós queremos ajudá-lo. E olha, a nossa visão é de reino. Muitas vezes você vai exercer esse chamado não aqui nessa igreja, em outra igreja, em outro lugar, em outra cidade, em outro país, e é isso que nós cremos. O nosso investimento é para o reino de Deus. O nosso investimento é para o reino de Deus. Mas você sabe que Deus está falando com você. Nós acabamos de testemunhar, antes de fazermos a apresentação da nossa neta, eu falei para a Rosana, eu gostaria de dar um testemunho. Ela falou, Marco, isso estava no meu coração. Isso estava no meu coração. Pai, mãe, onde os seus filhos estão distantes do Senhor, é uma questão de tempo. Eles são selados e marcados por Deus. Eles são selados e marcados por Deus. As portas do inferno não prevalecerão sobre os seus filhos, sobre o seu lar. Mãe, as tuas lágrimas têm chegado diante do Senhor, têm chegado diante do Senhor. As tuas orações têm chegado diante do Senhor. E continue a declarar sobre a vida dos teus filhos. Porque eles são filhos de Deus, selados pelo Senhor. Selados pelo Senhor. É uma leve, momentânea situação. Isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar. Você, Deus te chamou. Deus tem te chamado desde a sua adolescência.
E esse chamado é inegociável. Deus, Ele chama, Ele escolhe, você é dele. Você é dele. Se deixe ser usado pelo Senhor. Se deixe ser usado pelo Senhor. Abra-se para o Senhor. Abra-se para o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. É interessante que a continuidade desse texto diz que eu me deixarei ser achado por você. É Deus Pai se mostrando, se revelando a você, porque você é filho, porque Ele te ama. Vamos ficar em pé, por gentileza.